Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Mais uma Neurolive nas nossas terças-feiras. Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês passaram o dia? Que gostoso estar aqui com vocês de novo para a gente conversar sobre assuntos relacionados à aprendizagem, comportamento e desenvolvimento. Vocês que estão há muito tempo acompanhando a gente já devem estar acostumados com mais uma Neurolive às 9 horas da noite, não é verdade? Que bom que você está chegando aqui nesse momento para a gente bater um papo gostoso sobre assuntos que com certeza têm a ver com o seu dia a dia, não é verdade? Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, sou cofundador e um dos organizadores da NeuroSaber, também doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e vim aqui bater novamente um papo com você sobre algum assunto que pode com certeza fazer parte da sua vida e estar de repente trazendo alguma informação importante para o seu trabalho, para o seu contato com o seu aluno e para você pai, mãe, que muitas vezes precisa ter essa informação na mão, né? Para estar ajudando o seu filho aí no dia a dia, não é verdade? A Cíntia, a Silvia, a Denise. Ô Cíntia, boa noite. Silvia Silvia da onde? Não tá falando só boa Não? noite. Ah, que Gia bom. Leodoro, Suzy, Rosângela. Olha, a Gia Leodoro está sempre com a gente, em todas as lives. Rosângela. Seja bem-vindo, Rosana. Rosângela. Rosângela. Sandra. A Rosângela é de Santo André, eu já sei. Não sei. Com certeza. Verônica. Verônica. Deite. Cíntia. Muito bem. Olha, hoje a Luciana está dando um suporte aqui para mim, tá? E a gente está fazendo algumas experiências novas para ficar mais legal a live, para ficar mais posicionado, né, Lu? Olá, gente, boa noite. Eu sou Luciana Brits, psicopedagoga, psicomotricista e uma das organizadoras aqui da NeuroSaber. Então, hoje, terça-feira, 9 horas da noite, é dia da nossa Neurolive, né, Cleide? Exatamente. Então, as nossas Neurolives acontecem de terça e quinta, com temas ligados à aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. E de domingo, a gente fala mais sobre autismo, não é isso? Exatamente. Ultimamente tenho dado umas lives, Clay tá dando ibope em minhas lives. Oh, que bom. Isso é muito bom. Tá dando mais ibope às vezes que a da dele, viu? A gente tá falando de leitura, de escrita, Isso. falando de coisa prática. O pessoal gosta de coisa prática, né? É importante trabalhar com coisas práticas. Hoje você vai falar sobre memória operacional. Nós vamos falar sobre memória operacional ou memória de trabalho. Podia que dar muitos de umas vocês dicas conhecem. também pro pessoal de Nós atividades, vamos né? aproveitar e fazer sim, E daí, com certeza. gente, coloquem aí de onde vocês são, coloquem a profissão de vocês. Eu vou ficar ali atrás, vou estar ajudando o Clay aqui na live, tá bom? Beijo. Muito bem. Você que está chegando pela primeira vez, que não conhece as nossas lives, lembre-se sempre, as nossas lives ocorrem de terça, quinta e domingo às 9 horas da noite. E você que está chegando pela primeira vez e não conhece, vai lá na fanpage da NeuroSaber, que todos os vídeos e todas as lives que a gente faz estão lá. Dá um pulinho lá. Canal do YouTube E também. no canal do YouTube, vai lá, canal NeuroSaber do YouTube, esses vídeos, essas lives já estão lá também. Tem muita gente que consegue acessar melhor pelo YouTube, tá bom? Gente, vamos conversar. Quantas pessoas tem, Lu? Antes disso? 97. Chama o pessoal pra que chamar a isso, gente. 97 pessoas, gente. Olha, é um assunto que muito importante que nós vamos falar. Por favor, chame seus amigos, compartilhe, chacoalhe esse pessoal que chegou aí agora à noite, está cansado do trabalho e que quer pegar um conhecimentozinho de carona. Manda aí agora seu aviso, dá uma ligada, dá um clique, coloca ele, adiciona, compartilha esse momento, é muito importante. Nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a escola. Tem tudo a ver com a escola. Já que a Luciana anda ganhando ibope, falando situações e assuntos mais relacionados à escola, eu falei, não, agora eu vou falar também. Acho que terça-feira é um dia bom para falar sobre isso, não é verdade? Estamos no começo da semana. Você, professor, que quer muitas vezes uma dica de como trabalhar situações relacionadas à memória operacional, vem aqui agora, compartilha, por favor, traga as pessoas, porque eu acho que é um assunto muito importante. Os pais também, que muitas vezes precisam ter algumas dicas para lidar com seu filho nas tarefas, como ajudar eles a estudarem, né? Eu acho que esse assunto também é muito importante. Nós vamos falar de um assunto que envolve conhecimentos de neuropsicologia aplicadas à psicopedagogia. Então é um assunto muito importante. Você está aí agora preocupado com memória operacional, não sabe o que é? Essa live aqui vai tirar muito das suas dúvidas, ok? Quantas pessoas tem, Lu? Agora temos 140. Opa, já melhorou.
Agora já dá pra gente começar a falar, né, Lu? Sim. Vamos lá. Então vamos lá. O que é memória operacional? Memória operacional ou memória de trabalho? Alguns autores também falam que a memória operacional pode ser sinônimo da memória de curto prazo, tá? Então eu vou considerar os três termos como sinônimos, tudo bem? Eu, pessoalmente, estudando como eu ando ultimamente, eu não acho que as duas coisas sejam parecidas. Memória de curto prazo toma um pouco mais de tempo da nossa memória e guarda informações por um prazo um pouco maior. A memória operacional não. Vocês vão ver que existem diferenças. E muita gente não sabe o que é, hein? E uma das coisas que me motivou falar sobre memória operacional nessa live é a quantidade de perguntas que eu recebo no Messenger e também na minha fanpage pessoal e também nos cursos que a gente faz sobre o que é memória operacional. Vocês sabem o que é? Pergunta pra Vocês sabem o que é, gente? Alguém sabe? aí? Coloca sim ou não. Coloca aí sim ou não. Faz um joia ou não. Coloca sim ou não. Escreve Então sim ou escreve não. aí, sim ou não. Isso mesmo. Escreve sim ou não. Vocês sabem o que é memória operacional? Coloca aí. Eu gostaria até de ter uma ideia do público. Se o pessoal gosta, se o pessoal sabe ou não sabe. Vamos lá. Ninguém está escrevendo ainda. Ninguém tá Não, escrevendo? a Maísa falou que não. A Maísa falou que não. A Fernanda falou que não sabe o que é memória Isso. operacional. Geralmente as pessoas não sabem mesmo. E às vezes, muitas vezes, a criança vai mal na escola porque exatamente é a memória operacional que está afetada. Ou que está com um déficit. Nossa, né? Clay, muitas pessoas estão votando não. Não? Não. Olha, então essa live veio de encontro, hein? Olha, bem que eu percebi que precisava falar sobre isso numa live, tá? Muito bem. Memória operacional, o que é? Memória, guardar, armazenar. Operacional, em operação, em trabalho. Por isso que é memória de trabalho, tá? Memória operacional, o que é? É recuperar rapidamente informações de sua memória que está lá guardado dentro da sua memória de longo prazo, coisas que você já aprendeu. Então o indivíduo recupera rapidamente essas informações, traz para o seu consciente e consegue manter essas informações em sequência trabalhando. Então a memória operacional é uma memória, é um tipo de memória responsável por trazer à tona informações que estão guardadas lá na sua memória de coisas aprendidas, traz à tona e usa todas essas informações durante um determinado período de tempo para cumprir uma tarefa. Ela é importante Entenderam? na aprendendizagem escolar? Ela é fundamental para a aprendizagem Para escolar. ler, escrever. Porque a aprendizagem escolar é definida por um processo sequencial, onde a memória de trabalho ou a memória operacional é intensamente usada para memorizar, para cumprir atividades, para compreender o que lê, para conseguir ler e escrever ao mesmo tempo. E quando você vai fazer uma atividade qualquer, você trazer fatos, trazer conceitos, trazer palavras para aquele momento, para aquela situação. Para que a memória de trabalho funcione bem, você tem que ter um bom nível de atenção, um bom nível de funções executivas e tem que ter uma boa estruturação entre informações que dependem de letras e palavras e informações que dependem de imagens e de processos tempo-espaço. Então vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo? Olha, quando você faz uma continha de cabeça, eu vou começar a falar aqui, ó. Você faz uma conta assim, ó, 10 mais 5 mais 7 menos 3 dividido por 10. Eu acabei de, num espaço de 5 segundos, trazer para lá de dentro da minha memória fatos numéricos, conceitos matemáticos, palavras em forma de números, né? Termos numéricos, imagem, porque você começa a formar a imagem da conta que você está fazendo, não é verdade? Que vai da esquerda para a direita, que pega um determinado espaço, um processo de tempo-espaço. Então todo esse processo que eu acabei de fazer nessa conta toda, se utiliza da memória operacional.
Eu só consigo fazer muito bem uma atividade dessa se eu tiver uma boa memória operacional. Normalmente o nosso cérebro ele consegue com facilidade memorizar até 7 unidades de informações. A partir de 7, a gente tem mais dificuldade de memorizar. Então nossa memória operacional consegue trabalhar muito bem com uma quantidade específica, uma quantidade pré-determinada de número de termos ou de situações. Então, o que acontece? Algumas crianças não conseguem memorizar tantas coisas assim ao mesmo tempo. Elas têm dificuldade de sequenciar, num determinado espaço de tempo, fatos, conceitos e um processo de tarefa contínua. Então, muitas dessas crianças, por serem distraídas ou por terem dificuldade de memorização de trabalho ou memória operacional, elas não conseguem memorizar com eficácia. Criança TDAH tem isso, Clay? Então vamos lá. Se eu tenho que ter atenção, criança com déficit de atenção e hiperatividade, vai ter problema de memória operacional. Quem tem dislexia tem problema de memória operacional. Quem tem, por exemplo, transtornos psiquiátricos, que precisa ter mais foco e não consegue porque é depressivo, ou está em crise de euforia bipolar, ou está em um quadro de alucinação, ou com manias persecutórias, vai ter problema de memória operacional. Crianças autistas, se elas não estiverem fazendo uma atividade que as interessam, elas não conseguem ter uma boa memória operacional para cumprir aquela tarefa que não interessa. A que interessa, eles vão ter uma memória fantástica operacional, mas a que não interessa, não. Então veja a importância de conhecer esta habilidade tão importante para o processo de aprendizagem. Quando eu leio um texto, você que já é um leitor fluente, que está me ouvindo aqui nesse momento, quando você lê um texto, você tem que, ao mesmo tempo que você está lendo aquela linha, na linha seguinte você tem que manter o que você acabou de ler da linha anterior para entender a linha seguinte, não é verdade? A memória operacional é que permite isso. Se você não tem uma boa memória operacional, você acaba de ler o texto, você não lembra mais do que você leu. Você acaba de ver aquela sequência de atividades, não lembra mais que sequência é aquela. Tem dificuldade de memorizar sequência de tabuada, por exemplo. Quem tem problema de memória operacional tem dificuldade de trazer a tabuada, lembrar da tabuada para fazer uma determinada conta. Então veja a importância de saber se uma criança tem ou não problema de memória operacional. Como é que eu avalio isso? O esquizofrênico tem problema de memória operacional? Com certeza. Se ele estiver em surto, se ele estiver em fase de descompensação da esquizofrenia dele, com certeza ele vai ter problemas de memória operacional. Por isso que tem que estar tratando muito bem o esquizofrênico, senão ele tem dificuldade de aprender e de conduzir suas atividades do cotidiano, seja ele a criança, adolescente ou adulto. Tá bom? Boa pergunta essa, hein, Luciana? Vê se tem mais alguma pergunta, vamos aproveitar. Sim. Anos cuidando do TDAH e nunca foi nem cogitado sobre MO, não sei o que. Memória operacional. Ah. Exatamente. Então veja, quando que a gente pode descobrir se uma criança tem problema de memória operacional? Presta atenção. Vocês estão gostando da live? Estão gostando da live, gente? Ó, coraçãozinho, joia. Estão gostando? Estão entendendo a live? Como que a gente avalia se uma criança tem problema de memória operacional ou não? Avaliação neuropsicológica, tá? Então essa criança tem que ser submetida a uma bateria de testes validados, testes adequados, que sejam aplicáveis para aquela idade, fazer com que ela seja submetida a uma bateria de testes neuropsicológicos. Como que a professora pode desconfiar que a criança tem problema de memória de trabalho? Boa, memória operacional? Como é que a gente pode descobrir? A escola, o pai. Os pais e a escola. É aquela criança que faz uma atividade e não lembra mais. Ela acaba de ler algo e ela esqueceu. Ou ela está no meio de uma conta e ela não sabe o que fazer a partir de um determinado ponto, porque ela não consegue recuperar da memória dela o que ela já aprendeu lá atrás. Então, qualquer atividade que a criança esquece facilmente na hora do processo, tempo e espaço, onde ela tem que começar a atividade e terminar muito bem, e no meio do caminho ela não lembra de fatos ou conceitos, e ela acaba se confundindo, isto é um sinal de que ela tem alguma dificuldade de memória operacional. Outra coisa também é quando a criança tem muita dificuldade de trazer as informações adequadas para aquele contexto,
para aquela situação. Ela acaba ficando perdida, ela não sabe o que ela faz primeiro, ela se perde, fica ansiosa, confusa, porque não sabe que informação trazer primeiro. Geralmente isso é gerado por crianças que apresentam problemas de memória operacional. Ou aquela criança que quando vai fazer uma atividade, uma sequência de atividades de desenho, ou uma sequência de traçados, ou tem que, depois de ouvir uma história, repetir a história que acabou de ouvir e não consegue repetir porque não lembra nada da história. Então, esta criança tem sinais de Hoje problemas de sabe memória e amanhã esqueceu. Exato. Isso mesmo. Aquela criança que aprende hoje e amanhã não lembra mais. Tá? Quem que tem esse problema aí? Quem costuma fazer muito isso? Quem tem? Gente, quem tem, bota um coração. Isso. Bota um Vamos lá. coração, bota um... Alguma vez você já teve isso? Uma situação ou outra, isso não é problema. A questão é quando isso se torna sistematicamente persistente, repetitivo. O indivíduo passa a ter baixo rendimento na escola, ou baixo rendimento em leitura escrita, ou baixo rendimento em atividades matemáticas, ou baixo rendimento no trabalho. Tá? Então, aí sim sinaliza que está existindo algum A problema dificuldade relacionado a na isso. memória operacional pode ser sintoma de um transtorno. Pode ser sintoma de TDAH. Problema de memória operacional pode ser sintoma de TDAH, de transtorno de aprendizagem verbal ou não verbal. Ou às vezes uma Como falta de dislexia, estimulação também. ou falta de estimulação, ou um método pedagógico inadequado para aquela idade. Um problema emocional pode causar? Pode, se a criança ficar toda hora preocupada com esse problema emocional, ela acaba não pai, prestando a mãe. atenção, né? E ela vai ter dificuldade de memorização e de organizar essa recuperação para poder colocar em prática naquele momento, naquela tarefa. E a partir de que idade pode avaliar isso, Cleide? Olha, a memória operacional, testes específicos que ajudam a melhorar isso a partir dos 6 para 7 anos, tá? Mas crianças com sinais de esquecimento frequente nos primeiros anos, aquela criança que você canta uma musiquinha, ela não lembra. Você vai trabalhar rima com ela, ela não lembra. Você vai trabalhar uma atividade, uma parlenda, né, Luciana? E de repente você pede para ela trazer aquela parlenda para você cantar junto com ela não lembra. Ou criança esquece uma atividade motora sequencial que você brincou com ela, e ela vai fazer aquela atividade e ela não lembra mais a sequência. E que se tipo perde de na atividade sequência. a gente pode fazer? Você terminou de falar? Tá. Você sabe o que é? Exato, Vamos lá. eu já usei esse lado aqui, já terminei. Então, o que a gente pode fazer para estimular essa criança? Vamos lá? Primeira coisa é ajudar ela a memorizar sempre sequências. E sequências pequenas. Ela conseguiu memorizar sequências pequenas de números, sequências pequenas de figuras, sequências pequenas de historinhas. Você começa a ir para sequências maiores. Vou dar Ela vai treinando, tá? Ela vai treinando a guardar na memória, porque ela sabe que a sequência seguinte que você vai falar, ela vai precisar recuperar a sequência anterior, tá? Gente, uma das atividades que eu trabalho muito na clínica é você, por exemplo, desde a criança pequenininha até ela maior, você pega vários bichinhos, né? Várias figuras de bichinhos. E aí você mostra aquele bichinho e ela tem que procurar aquele bichinho e parear e pôr embaixo, né? E aí você vai colocando bichinhos, fotos, figuras de bichinhos, sempre da esquerda para a direita, você já treina leitura. Exato, que a gente lê da esquerda para a E direita. aí você vai colocando, ela vai pareando e vai procurando embaixo. Aí você vai fazer, sabe o quê? Fazer dois bichinhos. Você coloca um bichinho e outro bichinho. Você pede para ela nomear, porque é bom ter mais de 2 rotas, né, Clê? Sim, usar não a só rota visual e também linguística, auditiva. E aí ela fala cachorro e gato. Aí você tampa e ela tem que pegar lá o cachorro e o gato. Aí você, sempre que ela conseguir, é muito importante. Parabéns, você conseguiu o cachorro e o gato. Aí você recolhe, aí depois você coloca o estímulo visual de novo. Gato e cachorro, você inverte. Aí você faz ela olhar, conta lá uns 3 ou 4 segundos, tampa e vai aumentando esses estímulos. Isso quando a gente fala em estimulação visual. Porque você pode fazer também auditiva, né, Cleide? Também. Você pode falar para ela, pegue tô falando de bichinho, porque criança gosta muito de bichinho, mas você pode pegar, no caso de criança autista, por exemplo, você pode pegar o centro de interesse dessa criança, o que ela gosta, Ben 10, o McQueen, que eles amam, os dinossauros, dinossauros. enfim. E aí você pode falar,
sei lá, vou falar de animal de novo, macaco e onça. Daí ele pega o macaco e fala pra mim o que eu falei, macaco e onça. Daí ele vai, aos poucos, até você colocar. O máximo do span de memória são 7. Exato. Uma outra brincadeira que eu vivia assistindo na TV, lembra do Bozo? O Bozo tinha aqueles pares que ficavam ocultos. Mostrava um bichinho, depois escondia ele, daqui a pouco a criança escolhia um outro quadrado para tentar achar aquele bichinho que ela viu primeiro. Então isso treina ela a ter que identificar o bichinho em 2 ou 3 lugares e ter que localizar ele depois. O jogo da memória ajuda também. O jogo da memória também, trabalha muito memória operacional. Gênios. Então, eu acho assim, quando a gente dá um assunto como esse, você pode ir na internet, buscar no Google, colocar assim, jogos que trabalham memória operacional. Aparecem várias coisas também, tá? São dicas que você pode estar buscando aí no seu dia a dia. Mas a dica que a Luciana deu me fez lembrar uma coisa, gente. A memória operacional tem 2 alças. Alça verbal, alça não verbal. Alça fonológica, tá? Olha que importante saber disso, alça fonológica, né? E alça não verbal. Então, alça fonológica é quando você faz ela lembrar termos que ligam a som de letra. E alça não verbal é quando você trabalha ela lembrar a sequência de imagens. Então a criança vai trabalhando exatamente as 2 alças, que são as alças que alimentam a memória operacional e ajudam a criança a ir construindo a sua capacidade executiva para cumprimento de atividades que exigem organização. Explica o 7, que eles entenderam, a sequência de 7. A sequência, olha, o que significa? Quando você tem 7 termos, por exemplo, eu falo para vocês aqui memorizarem um número que tem até 7 elementos. Até 7 elementos a nossa memória guarda bem. Agora, números que passam de 7 elementos é mais difícil. Quer ver uma coisa? O que é mais fácil guardar? O número de telefone ou o CNPJ da sua empresa? Hã? O número de telefone. Por quê? Primeiro porque a gente usa mais, né? De tanto repetir, memoriza. Mas o número de telefone tem quantos elementos? Tem até 8 elementos. O CNPJ tem 15 elementos. O que é mais fácil guardar? O número de telefone. Então, quanto mais próximo de 7 a quantidade de itens a serem memorizados, mais fácil para o nosso cérebro memorizar e se utilizar de sua memória operacional. Trabalhar com esses números na hora que você vai fazer uma atividade que exige fato, conceito, tudo isso precisa ser colocado. Então, é mais fácil você trabalhar com um número de fatos que não superem 7, conceitos que não superem 7, palavras que não superem 7, imagens que não superem 7, processos que sejam relativamente curtos. O seu cérebro tem capacidade, não tem capacidade ilimitada, né? O cérebro tem uma capacidade levemente restrita para determinados limites de ação dentro de uma quantidade de informações. E a memória operacional não foge a esta regra. A memória operacional também precisa de um espaço de no máximo 6 a 7 itens, ok? Ficou claro? Luciana, mais perguntas? Gente, vamos lá. Fazendo algumas perguntas a gente vai estar respondendo. Eles gostaram muito das dicas também. Muito Bacana. bem. Por isso que a neurologia tem que estar junto com a pedagogia. Fica fácil fazer essa transdução, não é verdade? Lúcia, para trabalhar com adulto, o que você vai trabalhar com adulto? Primeiro você tem que ver o nível que ele tá, né? Nível de memória. É muito complicado às vezes a gente dar algumas dicas, porque é a avaliação desse adulto que vai trazer pra gente o que a gente vai trabalhar com ele. Será que ele precisa trabalhar a memória operacional? Ué, às vezes tiver um AVC, às vezes for um TDAH, Depende. se for um disléxico. Depende. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Você vai trabalhar com temas pertinentes à idade dele. Você quer ver uma coisa de memória de trabalho que você pode estar fazendo? Quando você conta uma historinha para uma criança, você conta uma frase e você pede para ela repetir aquela frase. Ou você conta aquela frase, tem várias figuras e você pede para ela apontar. Você pode fazer isso também com um adulto, você pode adaptar essas atividades que a gente está fazendo com criança do que com adulto. Porque, por exemplo, um adulto com AVC, você vai trabalhar diferente. Um adulto com dislexia, diferente. Um adulto com deficiência intelectual, diferente. Então, vai depender aí do processo de avaliação para estar norteando a prática. No adulto, o adulto ansioso, estressado e dorme pouco, ele vai ter problema de memória operacional, tá? Tanto que muitos pacientes vêm no meu consultório, até alguns adultos e pais de pacientes, falam assim, doutor, eu ando tão esquecido ultimamente, eu não consigo lembrar as coisas na hora que eu tenho que fazer uma atividade.
Aí você vai ver, o indivíduo não dorme direito. O indivíduo é estressado, ansioso. Ele anda com muita coisa na cabeça. Lembra? Superou aquele span de 7, faz muita coisa ao mesmo tempo, começa a ter problema de memória operacional. Tá? Então é muito comum o adulto passar por isso. Com relação ao TDAH, como eu costumo trabalhar? Se é uma criança que ela é mais hiperativa, desatenta, primeiro que ela tem que ir medicada para terapia, primeiro ponto. Segundo, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar várias atividades, você não vai trabalhar poucas atividades, várias atividades, para ela não se cansar. E aos poucos você diminui a quantidade de atividades para ela aumentar o tempo de concentração dela nas atividades. Já tive criança com TDAH que eu comecei com 8 atividades diferentes, trabalhando além de memória operacional, trabalhando outras coisas, e aí a gente vai diminuindo até que fica em 3 atividades e a criança foca e consegue concentrar. E um outro detalhe importante, uma orientação que eu sempre dou para as escolas para crianças com TDAH. Sempre perguntas de prova para crianças com TDAH tem que ser perguntas curtas, objetivas, não podem ser perguntas longas, porque pergunta muito longa, eu aumento a quantidade de fatos e conceitos num termo só, eu reduzo a memória operacional dessa criança que já não é boa, tá bom? É uma dica boa aí para as provas de crianças. Criança síndrome de Down. Bom, criança síndrome de Down, uma das coisas que ela tem é um nível de deficiência intelectual. Crianças com deficiência intelectual, todas têm problema de memória operacional. Sem dúvida. Porque é justamente ali que tá, pegar a informação e transformar em conceitos abstratos. Ela tem muita dificuldade de generalizar conceitos também. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar atividades muito simples, lembrando que ela vai ter sempre uma certa restrição cognitiva, né? Lembre-se que o Down, ele tem deficiência intelectual. Então aí entra em outro universo, em outro transtorno de desenvolvimento que leva a várias restrições, dentre elas também de memória operacional. Okay? Vocês gostaram? Foi legal, muitos gente? corações hoje, que eu tô vendo todo mundo gostou. Tô com quase 400 pessoas. Nossa, que maravilha! Agora aproveita e compartilha essa Aí do lado live, que tem tá? a escrita de vocês, tem assim uma flechinha. Daí vocês cliquem ali, daí vocês compartilham essa live. Acho muito importante. Vocês vão estar ajudando professores de escolas de todo o Brasil, de pessoas que às vezes não iam ter acesso a essa informação. Sim. Às vezes mães que ficam preocupadas, falam assim, nossa, mas o que será que meu filho tem? Será que eu tenho que dar um remédio de memória para o meu filho? Ou eu tenho que fazer terapia, eu tenho que fazer um trabalho individualizado. Ou o que será que ele tem? Será que ele tem mãe que tem que falar, acho que ele é burro. Isso não. A gente está tentando o quê? Mostrar, dar explicações. Quantos professores que deveriam saber disso para fazer um planejamento de aula, para fazer uma estratégia de ensino, e não sabem disso. Para usar materiais mais adequados. Né, Clay? Exato. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado bastante. Né? E pelo que a Luciana está percebendo aqui, a resposta está sendo muito boa. Olha, gostei muito de falar sobre esse assunto. Eu sabia que ia realmente suscitar interesse. Eu espero que você tenha aproveitado para o seu trabalho, para o seu convívio com o seu filho, e aí para a sua clínica, para o seu consultório, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na quinta-feira. Eu estarei em Santo Antônio, mas lá, eu vou estar lá, mas a Lu vai estar aqui e a Lu vai dar a live dela. Quinta-feira sou eu, vou falar sobre aprender a ler. Será que a gente tem que ensinar letra para a criança para aprender a ler? Você sabe que eu gosto de tema polêmico, né? Então, quinta-feira, vocês já convidem todo mundo para a minha live, porque a gente vai falar sobre alfabetização, sobre leitura e escrita. E será que ensinar letra é mais importante para a criança aprender a ler e escrever? Vocês vão ver que não é, e eu vou explicar por quê. Então, quinta-feira, chama todas as alfabetizadoras, terapeutas, as mães, todo mundo. Aquela pessoa que trabalha na creche, né? Muito importante no CMEIs. No CMEIs. Quinta-feira eu vou estar falando com vocês, tá bom? Tá ótimo. Um abraço, gente. Até lá.